e conclamo os meus pares apreciarem a ata da última sessão. Nada havendo a ser anotado, dou-a por aprovada. Adiado para a próxima sessão, a pedido do relator, Dr. Marcos Faleiros, o processo 9041, recurso criminal, ação penal, cometimento de grave ameaça, coação para não votar, artigo 301 do Código Eleitoral, Marcelândia, 23ª Zona Eleitoral, eleições 2008, recorrente, Adinal Pavlak, recorrido ao Ministério Público. Adiado também a pedido do relator, o processo 1183, desculpe-me, recurso eleitoral, representação, propaganda política, extemporânea, rede social, WhatsApp, Alta Floresta, 24ª Zona Eleitoral, recorrente, Luiz Augusto Souza da Silva, recorrido ao Ministério Público. A pedido do relator, Dr. Rodrigo Curvo, está adiado. Continuação de julgamento, 2.1 da pauta, processo 1212, o recurso eleitoral oriundo de Cáceres, referente ao processo 683 de 2008, da 6ª Zona Eleitoral, ação de investigação eleitoral por abuso de autoridade e uso da máquina pública em favor da candidatura, litigância de má-fé, multa de R$ 5.000 e indenização de R$ 5.000 de execução. Recorrente, Ricardo Luiz Henri. Relator, Dr. Marcos Faleiros, já votou rejeitando os preliminares de impossibilidade jurídica do pedido, de ilegitimidade ativa e ilegitimidade passiva. O primeiro vogal, o desembargador Luiz Ferreira da Silva, pediu vista dos autos e está com a palavra. Os demais aguardam. Muito obrigado, senhor. Conforme narrado pelo relator, trata-se de recurso eleitoral interposto por Ricardo Luiz Henri contra a sentença prolatada pelo juízo da 6ª Zona Eleitoral, Cáceres, que extinguiu-se em julgamento de mérito a ação executória proposta pelo recorrente, porquanto teria deixado de promover diligência que lhe competia. Submetido o feito a julgamento desta Corte, ressalta-se que, por ocasião da apreciação das preliminares ventiladas pelo recorrente, o douto relator deste recurso eleitoral rejeitou essas questões de ordem, essas questões postas em debate, porquanto não foram objeto de apreciação pelo juiz de origem, bem ainda porque deveriam ter sido suscitadas pelo recorrido Túlio Aurélio Campos Fonte por intermédio das vias ordinárias. Todavia, no tocante à análise da preliminar legitimidade passiva de causa, então arguída pelo recorrido, impõe-se, por necessário, pedivena para divergir do posicionamento firmado pelo relator desse processo, uma vez que presente neste feito flagrante nulidade processual. Na hipótese em debate, observa-se do despacho que contradiz a folha 448 deste caderno processual, que o juiz Acó atribuiu responsabilidade aos dirigentes partidários e determinou que fossem notificados os representantes, presidente e tesoureiro dos partidos que à época compunham a extinta coligação para apresentarem contra as razões do recurso aviado. Por conta do referido comando judicial, Silvio Fernandes Ferreira e Maria Cristina Urnal e Túlio Aurélio Campos Forte apresentaram contra as razões ao recurso eleitoral aviado pelo recorrente. Os demais representantes intimados deixaram correr em habeas o prazo concedido para contrarrazoar o apelo, consoante certidão e condições folhas e folha. Neste contexto, é importante destacar que a juíza da instância singela, imprecisamente, determinou que fossem intimados os representantes dos partidos que formavam a extinta coligação, quando, em verdade, deveria ter determinado a intimação das respectivas agremiações políticas, a quem, deste modo, compete o adimplemento da responsabilidade em questão, por força do artigo 15A da Lei 96, cujo texto prescreve, está aí, vou poupar da leitura. Trago também uma jurisprudência guisa do assunto, que também está aí, e a explicação é simples. Eram duas coligações, né? E uma foi vitoriosa em relação à outra, e na hora de executar, a coligação estava extinta, ao invés de primeiro ele tentar excutir os bens dos partidos, enquanto pessoa jurídica, foram direto nas pessoas físicas. E aí eu estou dizendo
que nos termos do artigo 75, de resto, esse processo não pode prosseguir em relação às pessoas físicas, não agora, né? Porque depois, se os partidos não tiverem capital para sustentar o débito, aí será feita a despersonalização da pessoa jurídica para então ir às pessoas físicas. Então está aqui o artigo 75, é claro, eu estou então julgando assim. Neste particular, impende ressaltar que incumbe ao dirigente partidário apenas representar em juízo a agremiação partidária, conforme regra inserida no artigo 75, aquela que está lá. Situação que, de fato, não se confunde com sua responsabilidade pessoal, ainda, né? De outra banda, além do equívoco supramencionado, infere-se destes autos que o cartório eleitoral perpetrou o referido ato, intimação para apresentar contas razões, na pessoa dos dirigentes partidários, presidente e tesoureiro, responsáveis pelo partido à época dos fatos, incluindo, desse modo, indevidamente os recorridos Túlio Aurélio Campos, Silvia Fernandes e Maria Cristina Urnal no polo passivo. Logo, é forçoso reconhecer a nulidade do deciso, que conferiu responsabilidade aos dirigentes partidários e determinou a notificação destes para apresentar contas razões, vez que o encargo em alusão compete exclusivamente aos diretórios municipais dos partidos, pessoa jurídica que formaram a extinta coligação Cáceres com a Força do Povo. Posto isso, peço vênia para abrir a divergência e reconhecer a nulidade da decisão de força 448, excluindo, por consequente, os recorridos Túlio Aurélio Campos Fontes, Silvio Fernandes Ferreira e Maria Cristina Urnal do polo passivo desta demanda, determinando ainda a intimação dos recorridos para apresentar quantas razões ao recurso seja realizado em nome dos partidos políticos que integraram. Recorridos aqui os partidos políticos. Como voto, senhor presidente? Como vota o doutor Flávio Bertin? Senhora presidente, eu de antemão... Aliás, desculpe, eu devo devolver a palavra ao eminente relator. Parece-me que o relator não apreciou mérito. Não, nós estamos julgando essa preliminar. Ela é prejudicial. Pois é, por isso eu acho que eu devo... Não, ele falou, eu falei, agora vamos julgar. Senhor presidente, só uma questão Pois de não. ordem. Eu queria um esclarecimento do vogal, desembargador. Essa redação do artigo 15A é anterior à Lei 1365 ou não? Teve uma lei que alterou agora que acabou com a responsabilidade solidária dos dirigentes partidários. Mas essa lei foi 13.165 de 2015. Essa aqui é anterior. É anterior. Não foi alterado por essa lei, não. Já existia essa redação. Já. Ok, obrigado. Essa redação de 2013. 2013. Obrigado, irmão. Só estava com essa dúvida. Pois bem, então vamos colher os votos. Doutor Flávio Bertin. Senhora presidente, eu vou acompanhar o voto dissidente, até porque entendo que não pode haver a supressão de uma etapa, e é o que aconteceu aí. Houve a supressão de uma etapa, passando diretamente aos dirigentes do partido, sem recair sobre os partidos. Então, eu vou, com a devida vênia ao voto do relator, eu vou votar com a dissidência com o desembargador Luiz Ferreira. Doutora André Luiz Posetti não estava presente. Estava presente, mas hoje não se faz presente. Doutor Paulo Sodré. Com a dissidência, senhora presidente. Doutor Rodrigo Curvo. Devido à vênia do eminente relator, eu acompanho a divergência. O tribunal, por maioria, reconheceu a nulidade da decisão de folhas 448, excluindo os recorridos Túlio Aurélio Campos Fontes, Silva Fernandes Ferreira e Maria Cristina do polo passivo, e ainda determinou ainda a intimação dos demais recorridos para apresentar contrarrazões ao recurso nos termos do voto do primeiro vogal, em dissonância do parecer ministerial. Só queria que o ilustre diretor esclarecesse que recorrido aí aos partidos, né? Porque senão vamos tentar... Sim, recorridos partidos. Os partidos. Porque... Demais recorridos para apresentar contra... Exatamente. O processo 2.2.1342, recurso eleitoral, representação, doação de recursos acima do limite legal, pessoa física, Cuiabá, 39ª Zona Eleitoral, eleições 2014, recorrente Valesca Gomes e Gomes e recorrido Ministério Público Eleitoral.
Doutor Paulo pediu adiamento ou É que vai eu não julgar? estava e ficou com pedido de vista em gabinete, falta só eu votar. Vossa Excelência vai julgar hoje? É, sim. Então, está com a palavra o doutor Paulo, após o relator, doutor Marcos Faleiro, desprover o recurso acompanhado do primeiro vogal, segundo vogal, terceiro vogal. Com a palavra, o quinto vogal, doutora Patrícia Sena, acompanhou também o relator. Com a palavra, doutor Paulo Sodré. Senhor presidente, eu estive presente no dia na sessão em que o doutor Marcos Faleiro trouxe o voto, e agora, analisando atentamente o voto do vogal, o desembargador Luiz Ferreira, e, portanto, acompanho o relator, né, pelo desprovimento do recurso. Então, não havendo divergência, o tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. 2.3, processo 2304/2016, recurso eleitoral, filiação partidária, pedido de inclusão de filiação em lista especial, Partido Ecológico Nacional, 55ª Zona Eleitoral, recorrente Valdir de Cerqueira Caldas Júnior, recorrido Ministério Público Eleitoral. Relator doutor Ricardo Gomes de Almeida votou provendo o recurso para anular a decisão de primeiro grau para análise dos documentos referentes à filiação do recorrente. Doutor Paulo Sodré acompanhou o eminente relator. Doutora Patrícia Sene pediu vista dos autos. Os demais aguardam. Com a palavra, a doutora Patrícia. Eminente presidente, apresentando o voto divergente, o primeiro item da preliminar de intempestividade e nulidade da sentença. Peço vênia para divergir do eminente relator no tocante à anulação do feito e remessa do mesmo à instância de piso para apreciação do mérito. É certo que, se analisarmos detidamente o feito, observa-se que a intempestividade e eventual nulidade, por supressão de instância, não foram objeto do recurso em nenhum momento. No caso em comento, realmente há de ser reconhecida a tempestividade da apresentação do pedido de inclusão em relação especial de filiação, já que é apresentado o mesmo no dia 2/6/2016. O provimento número 09/2016 CGE, é claro em determinar que o prazo final para a submissão das relações de filiados pelos partidos políticos via internet era o dia 2/6/2016. Assim, independente do prazo de processamento, se este foi protocolado até a data limite, não há que se falar em indeferimento do pedido por extemporaneidade. De start, apesar de concordar com o ilustre relator neste tocante, entendo que não é caso de se reconhecer qualquer nulidade no feito e muito menos eventual supressão de instância. E tal se deve à aplicação de dois elementos basilares do direito em matéria recursal, efeito translativo e teoria da causa madura. Pelo efeito translativo previsto no artigo 1013, parágrafo 1º do CPC, entende-se a possibilidade de análise pelo tribunal de toda a matéria desde que seja objeto de impugnação, independente da manifestação do juízo a qual. Já a teoria da aplicação da causa madura, prevista no parágrafo 3º do mesmo artigo, é clara em determinar, até mesmo em função da aplicação do princípio da duração razoável do processo, que, em havendo condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir o mérito, quando ocorrente qualquer das seguintes hipóteses, e o artigo está colado no voto. Dito isso, é interessante ressaltar que a matéria encontra-se madura para julgamento, diante das provas já coligidas aos autos pelo próprio recorrente, motivo pelo qual entendo que este tribunal, constante aplicação do efeito translativo e teoria da causa madura, deve proceder desde já ao julgamento do mérito, sem qualquer reconhecimento de nulidade, ainda mais em se tratando de matéria que não demanda maiores delongas. E aí eu trouxe alguns votos assim bem recentes nesse sentido. Isso posto, acompanho parcialmente o relator no tocante à tempestividade de apresentação do pedido, pugnando pelo afastamento da nulidade aventada diante da possibilidade de aplicação do efeito translativo e teoria da causa madura. Em relação à preliminar, seria isso, presidente. Eu consulto o doutor Marcos Faleiro, que está aguardando. Acompanho tanto o relator quanto a excelentíssima que apresentou o voto, doutora Patrícia. O voto de Vossa Excelência está em harmonia com o voto do relator? Parcial. Parcial. Parcial, né? A preliminar, Parcial. né? Com relação à preliminar, está
está acompanhando, não é isso, doutor Ricardo? Parcialmente. 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 Ele entendeu de devolver o processo, não é isso? O doutor Ricardo entendeu pela nulidade para devolução. Reconheceu a tempestividade e determinou o reconhecimento da nulidade para voltar à apreciação da primeira instância. Eu estou acompanhando no tocante à tempestividade, estou dizendo que não há nulidade, que por conta do efeito translativo e da teoria da causa madura, deveríamos apreciar logo o mérito. Sim, acompanho o voto da doutora Patrícia. Eu queria verificar com o Lino Filho, como foi que eu votei? Vossa Excelência acho que não Vossa- votou. Vossa Excelência ainda não votou. Está aguardando. Votarei agora. É isso. Agora, exatamente agora, você foi no voto de Vossa Excelência. Exatamente agora. Aqui houve uma mudança aqui no voto, né? Tô lendo o voto do doutor Ricardo aqui antes. Houve uma mudança no dia, não foi isso? Na É realidade, só uma solicitação de. na É que eu realidade- li aqui antes e teve uma alteração no dia, não foi isso? Foi. No debate. Eu li e eu me equivoquei, eu peço até desculpas aqui ao pleno, porque está diferente o voto do dia com o que está constando aqui no meu sistema, não é isso? Isso. Eu vou manter, senhor presidente, o meu voto pelo seguinte aspecto. Porque, de fato, a teoria da causa madura ela pode ser aplicada. Todavia, eu penso que, nesse caso, como a matéria não é a matéria, nós estamos falando de prova, eu penso que, nesse caso, por se tratar de uma prova que não foi apreciada pelo juízo singular, eu penso que, nesse caso, há supressão de instância, porque tem matéria de direito, mas a matéria que é eminentemente de fato, de prova, né? Então, eu penso que nessas hipóteses deve-se prestigiar o juízo singular, dando a oportunidade para manifestação quanto à prova. Então, eu vou manter meu entendimento nesse aspecto. Pois não. Agora sim, desembargador Luiz Ferreira. Vou pedir vênia ao relator, mas eu vou votar com a autora do voto dissidente. Doutor Flávio Bertin. Senhora presidente, eu ouvi as alegações do doutor Ricardo e também o voto da dissidência. Eu entendo que acho que neste caso aqui em especial não haveria problema da questão translativa. Então eu vou votar com a dissidência. Doutor Paulo Sodré havia acompanhado o relator. Mantém o seu entendimento. Por maioria, afastou a preliminar suscitada e decidiu analisar o mérito. Doutor Ricardo, Vossa Excelência prossegue com o mérito. Bom, no mérito, senhora presidente, eu havia apresentado um voto pelo provimento do recurso. Eu vou manter o meu voto e vou explicar as razões do que me fez me convencer ainda e reafirmar o posicionamento. Tive verificando a jurisprudência quanto à questão da unilateralidade da prova, que foi aqui até levantada pelo eminente doutor Paulo Sodré, e verifiquei que esses precedentes do Tribunal Superior, salvo melhor juízo, e salvo se eu realmente não pude constatar algo em sentido diverso, mas os precedentes do Tribunal Superior que fazem referência à unilateralidade da prova quanto à filiação é em registro de candidatura. Em registro de candidatura, eu também entendo que a prova tem que ser firme, tem que ser não pode ser unilateral. Agora, para a filiação partidária, nesse caso, havendo a ficha de filiação, ainda que com uma rasura, eu entendo que o documento que veio posteriormente, reafirmando, onde o partido reafirmou que o eleitor estava devidamente filiado ao PEN, eu penso que não é de se dar prevalência àquilo que foi apresentado como prova pelo recorrente e reafirmado pelo partido político.
E destacando mais uma vez que nós não estamos no registro de candidatura. E no registro de candidatura, eu também entendo que a prova tem que ser robusta e não pode ser lateral. Mas não é o caso dos autos, então eu estou dando provimento ao recurso do recorrente. Senhora presidente, é como voto. Como vota, doutor Paulo Sodré? Presidente, eu vou pedir vênia ao nobre relator e vou manter o meu posicionamento já defendido aqui nesta corte. Na semana anterior, eu trouxe 2 votos em que, até acompanhei no voto do doutor Rodrigo Curvo, na sessão anterior a essa, aquelas ainda, e agora não me lembro qual foi a súmula, que houve várias súmulas reeditadas, né, e fica muito claro que, inclusive, na questão da filiação, não só no registro de candidatura, 20, né? não basta apenas não basta, inclusive eu fiz uma distinção sobre a unilateralidade e a contemporaneidade do documento. Se não há prova de que esse documento foi produzido antes da data em que é apresentado, não há como dar validade, porque ele pode simplesmente ter sido forjado, né? Então, nesse sentido, considerando ainda mais, eu lembro que no debate da sessão anterior, a doutora Patrícia levantou uma questão que não tinha me passado despercebido, que era da rasura do documento. Então, isso fica muito mais grave ainda. Além de ser unilateral, há uma rasura. Então, mantendo coerência com os precedentes desta casa, eu vou pedir vênia ao nobre relator para dele divergir e negar provimento ao recurso, mantendo intacta a sentença que indeferiu a pretensão da filiação. É como voto, senhora presidente. Doutora Patrícia. Presidente, eu até apresentei um voto divergente, imaginei que o doutor Ricardo fosse manter o posicionamento dele, colacionando as provas que tem nos autos de forma bastante clara, que reforçam o posicionamento que o doutor Paulo Sodré acabou de mencionar. Que, primeiro, que no momento em que ele faz o pedido, ele só juntou a cópia da ficha da filiação, que foi emitido pelo Partido Ecológico Nacional, havendo visível rasura. E, posteriormente, apenas depois que já tinha sido deferido o pedido, é que ele faz a juntada de documentos produzidos exclusivamente para o recurso, é nítido isso pela data, também afirmando que ele teria se filiado em tempo correto e que, por um equívoco, não tinha sido enviado. Então, acompanho o voto do Dr. Paulo Sodré nesse sentido. Apesar de entender, como o Dr. Ricardo, que assim, não está se afirmando que as provas elas foram feitas de forma a produzir algum tipo de declaração inválida, mas que elas precisam, apesar de unilaterais, elas têm que ser indene de dúvidas. E nesse caso específico, elas não são. No momento em que elas foram produzidas, elas já não tinham essa certeza. O que mais se reforça ainda é no momento em que você analisa que foram produzidas exclusivamente para o recurso. Então, com base nisso, eu peço vênia ao Dr. Ricardo para acompanhar o posicionamento do Dr. Paulo Sodré. Doutor Marcos Faleiro. Senhora presidente, acompanha a divergência. Desembargador Luiz Ferreira. Com a divergência. Doutor A senhora vai Fla- pedir para juntar o voto, né? Doutor Flávio Muito bem Betti. feito esse voto. Senhora presidente, apesar Pede pra de eu juntar. entender as considerações do Dr. Ricardo, mas Pede no pra ela, caso manda em juntar. questão, nesse caso em questão, em que a doutora Patrícia trouxe, inclusive, colacionando no seu voto aqui as imagens das fichas partidárias, eu vou entender com a divergência, votar com a divergência. Com a devida vênia do relator. O tribunal, por maioria, afastou a preliminar suscitada e, no mérito, também por maioria, negou o provimento ao recurso nos termos do voto do primeiro vogal em consonância do parecer ministerial. Vossa Excelência, sinta-se à vontade. Se Muito quiser obrigada. permanecer, será uma honra para esta corte ter Obrigada. Vossa Excelência aqui. 2.4 da pauta, processo 966-2015, recurso criminal, ação penal, crime eleitoral, cargo perfeito, difamação, injúria, propaganda eleitoral, eleições 2012, recorrente Adolfo Graci de Oliveira e Aparecida dos Santos Silva. Recorrido Ministério Público Eleitoral, doutor Rodrigo Curvo é o relator com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Adolfo Graça de Oliveira e Aparecido dos Santos Silva contra a sentença proferida pelo meritíssimo juiz da 51ª Zona Eleitoral, que condenou Adolfo Graça de Oliveira e Aparecido dos Santos Silva
pela prática dos crimes tipificados nos artigos 325 e 326 do Código Eleitoral, a 10 meses e 20 dias de detenção e ao pagamento de 50 dias multa, e a 5 meses e 10 dias de detenção e ao pagamento de 33 dias multa, respectivamente. O dia multa foi fixado em 1/10 do salário mínimo vigente à época dos fatos. As penas privativas de liberdade foram substituídas por restritivas de direito na modalidade de prestação de serviço à comunidade. Segundo a denúncia, os recorrentes teriam praticado os crimes tipificados nos artigos 325 e 326 do Código Eleitoral, porquanto Adolfo Grassi, na condição de candidato, e Aparecida como presidente do Diretório Municipal do Partido Pátria Livre, teriam maculado as honras objetiva e subjetiva de Mauro Mendes Ferreira, também candidato a prefeito de Cuiabá nas eleições de 2012, por meio de propaganda eleitoral gratuita. Inconformados com a condenação, os acusados interpuseram o presente recurso, alegando preliminarmente nulidades em razão da não realização do interrogatório de Adolfo Grassi, da não nomeação de defensor para acompanhamento do interrogatório de Aparecida dos Santos e do deferimento da contradita da testemunha de defesa suscitada pelo assistente de acusação. Quanto ao mérito, os recorrentes alegaram a improcedência da acusação, argumentando que os fatos praticados seriam atípicos em virtude da inexistência de imputação feita pelos acusados em desfavor de Sr. Mauro Mendes. Alegaram ainda que houve apenas a divulgação de uma notícia que já havia sido veiculada em sítios eletrônicos. Em contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral de primeira instância requeriu o desprovimento do recurso. A douta Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo acolhimento das preliminares nulidades suscitadas pelos recorrentes, sucessivamente, quanto ao mérito, opinou pelo desprovimento do recurso. É o relatório, senhora presidente. Sou doutor representante Michel. Obrigado, senhora presidente. Ratifico o parecer pela nulidade do processo e pelo retorno à instância de origem. Devolvo a palavra à eminente relator. Obrigado. A preliminar de nulidade, ausência de nomeação do defensor dativo para o interrogatório e para a oitiva de testemunho enrolado pela defesa. Os recorrentes alegaram preliminar de nulidade em virtude da ausência de nomeação de defensor para os atos processuais de interrogatório da réia Aparecida dos Santos Silva e de oitiva da testemunha Eubenice Ribeiro da Silva Rondon, contrariando, desse modo, o artigo 185 do Código de Processo Penal, que determina a presença do defensor durante o interrogatório do acusado. O presente caso guarda certa singularidade, pois não foram apresentadas justificativas para a não indicação de defensor dativo para o acompanhamento da audiência de instrução e julgamento, ante o não comparecimento do defensor constituído nos autos, posto que o edital de intimação para a realização de audiência foi devidamente publicado, conforme cópia constante de folhas 215. Sabe-se que o princípio do contraditório e ampla defesa tem assento constitucional, estando previsto no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que dispõe que, aos litigantes em processo judicial administrativo e aos acusados em geral, são assegurados contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, constituindo dever do Estado garantir as condições mínimas para que um acusado possa se defender ao ser processado. Registre-se por oportuno que o artigo 564, inciso 3º, a linha C do Código de Processo Penal, aponta que é caso de nulidade a falta de nomeação de defensor ao réu presente em interrogatório que não o tiver. Nesta linha de intelecção, Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar afirmam que a presença do advogado no ato de interrogatório na seara do processo penal, aspas, passou a ser obrigatória sob pena de nulidade absoluta do feito, em razão da ausência de defesa técnica. Fecho aspas e cito a obra respectiva. Nesse diapasão, cimentou-se o entendimento na súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, com o seguinte teor. No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu. Desse modo, conclui-se que a ausência de nomeação de defensor para acompanhar o interrogatório do réu constitui nulidade absoluta no processo penal. Vale trazer à lista singular passagem jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, aclamando este entendimento. E aqui cito julgado do STF, reconhecendo como nulidade absoluta a falta de nomeação do defensor. De igual direção tem se pronunciado o STJ. Confira-se. Cito também julgado do Superior Tribunal de Justiça, no caso, 2 arestos. Dessa forma, ante a constatação de que a não nomeação do defensor dativo para o acompanhamento de audiência de instrução e julgamento configura a existência de cerceamento de defesa, o caso é mesmo nulidade absoluta, que não se convalida com a inércia das partes ou com a ausência da demonstração de prejuízo, devendo ser decretada a nulidade dos atos praticados após a audiência em questão, sobretudo porque o eminente julgador se baseou nos atos realizados na audiência para concluir pela condenação. Além do mais, a falta de nomeação do defensor dativo para acompanhar o interrogatório da acusada Aparecida dos Santos Silva e a oitiva da testemunha Eubenice Ribeiro da Silva Rondon também trouxe consequências negativas no que diz respeito ao não interrogatório do co-réu Adolfo Grassi de Oliveira, conforme será relatado no momento oportuno, se for o caso de rejeição da preliminar hora apreciada. Com essas considerações, senhora presidente, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso e acato a preliminar suscitada pelos recorrentes, decretando a nulidade dos atos praticados desde a audiência de instrução e julgamento realizada em 4 de 11 de 2015, por conseguinte, determino a remessa dos autos à 51ª Zona Eleitoral para o prosseguimento do feito, com a realização de nova audiência de instrução e julgamento, inclusive. É como voto, senhora presidente. Como vota Dr. Marcos Faleiros? Um minutinho só, senhora presidente. Só a questão, doutor Rodrigo. Entre a data do fato e o recebimento da denúncia, eu estou observando aqui que passaram-se 3 anos. Parece-me que eu só estou olhando a data. É que, salvo engano, a pena, que eu não estou. Meu código eleitoral aqui é meio bagunçado. Mas, salvo engano, a pena para esses crimes, eu acho que é até 1 ano. Eu acho que esses crimes, no recebimento da denúncia, eu só queria dar uma observada. Eu acho que isso aqui, quando do recebimento da denúncia, já estavam prescritos. Eu só precisava de um código eleitoral. Se puder me ajudar aqui, só para olhar a pena desses crimes. Quando os fatos ocorreram em 2012, a denúncia foi recebida em abril de 2015. Quando? Salvo engano, já houve a prescrição real. É o 325, 326. E a prescrição ela ocorre em si de crime por crime, né? Não somam-se as penas. Só quero ver a pena desses crimes. Eu não estou. Só me ajuda aqui. Mas no mais eu acompanho o relator, tá? No mais já registre. Bom, mas se for a prescrição, ela liquida a fatura. Vamos fazer a conta aqui. No caso 325, a pena é até 1 ano. Aí nesse caso aí já não tem como reconhecer a prescrição, que já o prazo já incide no outro inciso, né? O outro crime já estaria prescrito, né? No caso 326, né? Vamos Que é declarar, até 6 meses, vamos né? declarar a prescrição deste. Esse já está prescrito. Quando o recebimento da denúncia, o crime do 326, né? Até 6 meses, não é isso? Já estaria prescrito. Eu não sei se seria o caso de declarar a prescrição do 326 pelo lapso temporal da data do fato até o recebimento da denúncia, pela prescrição da pretensão punitiva, pela pena em abstrato. É do 326, do crime previsto no 326. O relator... Sem dúvida, eu faço registrar no voto aqui o reconhecimento da prescrição do 326. Na denúncia, teve alguma qualificadora ou se é o caput, né? Caput, né? Então, Vossa Excelência... eu abro uma divergência. O relator vai... Eu adequo o voto nesse ponto, fazer adequação. sem dúvida nenhuma, para reconhecer a prescrição do 326. E permanece o processo só com relação ao 325, que a pena máxima é até 1 ano, e aí eu acompanho o relator nesse Agradeço o eminente primeiro vogal e faço registrar, sim, o reconhecimento da prescrição. Desembargador Luiz Ferreira. De acordo com... Doutor Flávio. De acordo, excelência. Doutor Ricardo. De acordo. Doutor Paulo. De acordo. O Tribunal, por unanimidade, declarou a prescrição do crime previsto no artigo 326 do Código Eleitoral. Acolheu a preliminar de ausência de nomeação do defensor dativo e anulou a sentença, determinando o retorno dos autos do juízo de origem nos termos do voto do outro relator em consonância com o parecer ministerial. 2.5, processo 36037, recurso eleitoral, representação, doação de recurso acima do limite, pessoa física, Lucas do Rio Verde, 21ª Zona Eleitoral, eleições 2010. Recorrente, Paulo Vicente Nunes. Recorrido, Ministério Público Eleitoral. Doutor Flávio Alexandre Bertin é o relator. Obrigado, senhora presidente. Cuida-se de recurso eleitoral interposto por Paulo Vicente Nunes, arrostando a sentença proferida pelo juiz da 21ª Zona Eleitoral de Mato Grosso, que julgou procedente a presente representação eleitoral, condenando-o ao pagamento de multa por doação em excesso, que fora fixado em seu mínimo legal no montante de R$ 49.434,45. Inconformado, interpôs o presente recurso,
E, em preliminar, argue 1. Falta de interesse de agir. 2. Ausência de fundamentação da sentença. 3. Cerceamento de defesa. 4. Violação do princípio da paridade de armas entre as partes. 5. Erro no procedimento adotado pelo juízo de origem. 6. Violação à ampla defesa pela carga dos autos ao Ministério Público Eleitoral enquanto pendente prazo comum. No mérito, sustenta que, abre aspas, o recorrente, durante a sua defesa, trouxe aos autos cópia do recibo número final 101, as folhas 82, do comércio de combustíveis Itapurá Limitada, no valor de R$10 mil, e do recibo final 211, as folhas 83, de Gilomar Pelicioli, no valor de R$2.400, que demonstram de forma inconteste que o recorrente doou tão somente a quantia de R$6 mil, fecha aspas. Aduz ainda que, se considerado como doação do recorrente somente a quantia de R$6 mil, não teria incorrido em excesso de doação e, alternativamente, considerar valor em espécie em poder do recorrente em 2009. Contra-razões foram aportadas as folhas 303 e 319 pelo afastamento das preliminares, no mérito pelo improvimento do recurso. A douta Procuradoria Regional Eleitoral, em sua manifestação de folhas, opinou pelo, abre aspas, provimento parcial do recurso, tão somente a fim de que seja anulada a sentença por ausência de fundamentação, determinando-se a baixa dos autos à origem. Quanto ao mais, o parecer é pelo desprovimento da resignação ao relatório, senhora presidente. Ouça, doutora Procuradoria. Obrigado, senhora presidente. Ratifico o parecer pela nulidade do feito. Devolvo a palavra ao eminente relator. Primeira preliminar é decadência. Acerca da preliminar levantada pelo recorrente, quanto à intempestividade da demanda em razão da decadência, entendo que não resta caracterizada, pois a representação foi proposta dentro do prazo estabelecido pela orientação jurisprudencial do TSE, qual seja, 180 dias, a contar da diplomação, bem como perante o juízo competente. De acordo com as folhas 2 dos autos, nota-se que a apresentação foi ajuizada no dia 14/6/2011, dias antes do 180º dia após a diplomação dos candidatos eleitos no processo eleitoral 2010. Ocorreu em 16/12/2010. Em vista disso, conclui-se que a demanda é tempestiva. Também não merece prosperar que a representação foi ajuizada em juiz incompetente, e muito menos que a data de ajuizamento da ação é aquela que foi registrada na 21ª Zona Eleitoral. Observe-se que a conhecida decisão do TSE na questão de ordem, na representação 981/4200 de 2011, Brasília, a qual encaminhou as representações por doações para as zonas eleitorais, foi publicada em 28/6/2011, 14 dias após o protocolo da exordial. Antes da publicação da mencionada decisão, entendia-se que a competência do juízo era estabelecida pela literalidade do artigo 96 da Lei 9.504/97. Ademais, o Procurador Regional Eleitoral não tinha como ter ciência da modificação da competência que passou a pertencer à zona eleitoral, de tal modo que, no momento da propositura da ação, a representação foi ajuizada no órgão jurisdicional competente. Há que se ressaltar também os princípios institucionais do MPE, quais sejam a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Assim, a mudança da atribuição para ajuizar a demanda do PRE para o promotor eleitoral não fere a legitimidade do órgão ministerial que primeiro atuou. Nesse sentido, colaciono aqui um arresto da nossa corte, que é da lavra do Dr. Pedro Francisco da Silva. Com essas considerações, rejeito a preliminar. Como voto, senhora presidente? Vossa Excelência apreciou a decadência, cerceamento de defesa, violação ao princípio da ampla defesa e paridade de armas. Isto. E afastou todas essas preliminares. Na decadência. Eu ainda não ouvi o Ministério Público. Senhora presidente, foi pelo acolhimento da preliminar de nulidade por ausência de fundamentação nesse caso. Mas eu tenho uma segunda preliminar a ser votada, viu? Tá, mas vamos por parte. Como vota o doutor Ricardo a respeito dessas preliminares já votadas pelo eminente relator? Foi só uma, né? Na verdade, Excelência, Decadência. na decadência, eu tenho uma segunda preliminar ainda a ser votada. Só um minutinho, por favor. Eu tenho uma segunda preliminar a ser votada, que aqui é pela ausência de fundamentação da sentença, que inclusive, existe uma manifestação a respeito do Ministério Público. O Ministério Público já se pronunciou Então, pelo acatamento dessa segunda.
Então, eu estou votando a primeira preliminar apenas, que essa primeira, ocorre Vossa de Excelência decadência. afastou, decadência. Decadência. Todos de acordo? De acordo, De senhora acordo, presidente. devolvo a palavra a Vossa Excelência. Obrigado, senhora presidente. Preliminar de ausência de fundamentação da sentença. O recorrente suscita a nulidade da sentença por ausência de fundamentação da mesma, afirmando que questionamentos relevantes deixaram de ser objeto, sendo eles: 1. Cerceamento de defesa em razão de citação precoce, tratamento desigual conferido às partes, violação do artigo 40, parágrafo 2º do Código de Processo Civil então vigente e presunção de veracidade da prestação de contas retificadora. Registro que esses pontos foram suscitados em alegações finais e, posterior à sentença, em sede de embargos de declaração. Assim, de todos os questionamentos apresentados pelo ora recorrente, o único sobre o qual há pronunciamento nos autos diz respeito à retificação da prestação de contas do destinatário do valor doado. Por sua vez, ao apreciar os embargos de declaração, o juiz adotou a seguinte tese, abre aspas, ademais, merece pontuar que os limites da lide se traçam entre a inicial e a contestação, que foi apresentada a destempo, tendo sido declarada a revelia do representado. Em razão disso, eventuais argumentos ou pedidos expendidos posteriormente não podem ser apreciados na sentença sob pena de ofensa ao disposto nos artigos 300 e 460 do CPC, fecha aspas. Ocorre que, bem como destacado no parecer ministerial, que peço vênia para transcrever, abre aspas, entretanto, as declarações foram formuladas em sede de alegações finais e se referem a fatos supervenientes ocorridos no curso da instrução processual, de modo que o momento propício para que elas fossem era exatamente aquela em que a parte se manifestou. Deve ser aplicado, portanto, o disposto no artigo 322, parágrafo único do Código de Processo Civil de 73, que emitia a possibilidade de o réu assumir o processo no estado em que se encontrava. Nesse sentido, eu aresto. Peço vênia para ler as partes grifadas. Preliminar, nulidade processual, fundamentação enquanto pressuposto constitucional de validade e eficácia dos provimentos judiciais, inteligência do artigo 96, 9 da Constituição Federal de 88, ausência de fundamentação, nulidade absoluta. 1. A fundamentação é pressuposto constitucional de validade e eficácia dos provimentos judiciais, artigo 93, 9 da Constituição, cuja ausência implica inexorável reconhecimento de sua nulidade absoluta. 2. A fundamentação das decisões do Poder Judiciário, consoante o inciso 9 da 93 da Constituição Federal, é condição absoluta de sua validade, consistindo na definição suficiente dos fatos e do direito que a sustentam, de modo a evidenciar a hipótese de incidência da norma e os efeitos dela resultantes. Ministro Joaquim Barbosa. 3. A completa ausência de fundamentação quanto às razões que levaram o magistrado a sentenciar o feito, posto não cotejados os fatos ao direito, é causa de nulidade absoluta. Usam as Isto frases. Da relatoria, foram as citações da relatora juíza Lidiane Vieira Bonfim Pinheiro de Menezes. Com essas breves considerações, em harmonia com o parecer ministerial, voto pelo provimento parcial ao recurso, para, acolhendo a preliminar de ausência e de fundamentação, anular a sentença, devolvendo-se os autos ao juízo de origem, para que uma nova sentença seja proletada com a devida análise das questões preliminares aventadas. É como voto, senhora presidente. Pois bem, o doutor relator, em harmonia com o parecer, acata a segunda preliminar. Eu consulto se há divergência. Eu só fiquei com uma dúvida que de Pois repente não. o relator pode me esclarecer. Eu percebi aqui que os temas, na realidade, nas alegações finais foram questionados diversos temas do qual o juiz não apreciou na sentença. Esse é o motivo do acolhimento da preliminar. E eu percebi também que esses temas são todos de matéria de direito. Não há possibilidade aqui de, neste caso, por ser matéria de direito, aplicar a teoria da causa madura, qual nós entendemos no caso. Mas aqui houve julgamento de mérito. E ele não se A causa manifestou madura sobre foi nada. causativo Nós só quando o julgamento estamos é sem devolvendo para que ele se manifeste, doutor Ricardo, a respeito disso, para que evite uma alegação futura. Você entendeu? Então nós estamos devolvendo nisso aí. Inclusive, o Ministério Público entende dessa maneira. Sim, também. eu vi. Eu acompanho o eminente relator, senhor presidente. Doutor Paulo César, Com o relator, senhora presidente. doutor Rodrigo, De acordo com o relator. doutor Senhora presidente, acompanha o relator. desembargador Luiz Ferreira. Com o relator.
Tribunal, por unanimidade, afastou a preliminar de decadência e também, por unanimidade, acolheu a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos ao juízo de origem nos termos do voto do doutor relator em consonância com o parecer ministerial. Chamo a julgamento 2.7 da pauta, processo 4722, recurso eleitoral, filiação partidária, pedido de inclusão de filiação em lista especial, Partido Popular Socialista, PPS, Novo São Joaquim, 26ª Zona Eleitoral, recorrente ao Ministério Público Eleitoral, recorrido Orlando Novaes de Brito. Doutor Rodrigo Curvo com a palavra. Só um instante, desembargador, só para eu liberar aqui, eu liberei o errado. Só um segundo, por favor. 4722. Isso. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral de primeira instância contra a sentença proferida pela meritíssima juíza da 26ª Zona Eleitoral em substituição, que indeferiu o pedido de diligência apresentado pelo Ministério Público e determinou que o Partido Popular Socialista, PPS, de Novo São Joaquim, procedesse à inclusão da filiação do eleitor Orlando Novaes de Brito no sistema Filia Web e, em ato contínuo, submetesse a nova lista de filiados pelo mesmo sistema. Inconformado, o recorrente, o Ministério Público, interpôs recurso alegando à folha 25 que, aspas, não poderia o juiz eleitoral ter proferido a referida decisão, mormente o fato de não haver elementos hábeis à comprovação de eventual desídia ou má-fé por parte da agremiação partidária, fecho aspas. Aduziu que o recorrido não apresentou documentos hábeis a comprovar a eventual desídia ou má-fé, da qual disse ser alvo. Por esse motivo, o Ministério Público Eleitoral, ora recorrente, requereu a realização de diligências para que fosse apurada a eventual existência de motivos para a inclusão do recorrido na lista de filiados por via judicial. O recorrido apresentou contrarrazões, juntando o documento de folhas 40 e 41, matéria publicada no sítio eletrônico interessantenews.com.br, tratando do encontro realizado com pré-candidatos de Novo São Joaquim, sendo citada a participação do ora recorrido, e requerendo o desprovimento do recurso com a manutenção da sentença censurada. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso. Este é o relatório, senhor presidente. Ministério Público. Obrigado, senhora presidente, pelo provimento do recurso. Devolvo a palavra para o doutor Ricardo. Obrigado. O recurso é próprio e tempestivo, conforme despacho da meritíssima juíza eleitoral em substituição, folha 43, razão pela qual dele conheço. O ora recorrido requereu a homologação de sua filiação ao Partido Popular Socialista, PPS de Novo São Joaquim, juntando cópias da ficha de filiação partidária, do seu título de eleitor, da página do sistema Filia Web com seu nome, onde constam informações, incluir registro de filiação e Filia Web erro 403, inscrição inexistente, falha na transação, folha 5. E uma declaração do presidente do Diretório Regional do PPS afirmando que filiou o recorrido no prazo correto, bem como que o recorrido digitou incorretamente o número de seu título eleitoral, folha 6. O artigo 19 da Lei 9.096/95 determina o dever dos partidos encaminharem na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, com o fito de arquivamento e cumprimento dos prazos relativos à filiação partidária, relação dos nomes de todos os seus filiados para fim de candidatura a cargos eletivos. Transcrevo em nota de rodapé o teor do artigo 19 da lei. Por outro lado, parágrafo 2º do artigo 19 da Lei 9.096/95 prevê que, em caso de desídia ou má-fé, os prejudicados podem requerer diretamente a essa justiça especializada o arquivamento e publicação de sua filiação ao juízo eleitoral. Assim, caso o nome da pessoa interessada não conste da lista encaminhada pelo respectivo partido, o legislador facultou a comprovação da filiação por meio de outras provas. Nesse sentido, são julgados abaixo elencados, que peço licença para não fazer a leitura, que estão transcritos no corpo do voto, inclusive do julgado desse tribunal, relatado pelo desembargador Gerson Ferreira Paes. Faz-se mister ressaltar que o Tribunal Superior Eleitoral, por meio da súmula 20, reconheceu que, em casos tais, a falta do nome do filiado pode ser suprida por outros elementos de convicção, nos termos da redação atualizada recentemente por meio do acordo de 10 de maio de 2016, no processo administrativo 32.345. E aqui transcrevo o teor da atualização da súmula 20, que já é de conhecimento de todos. Todavia, documentos produzidos unilateralmente pelo partido ou pelo filiado isoladamente não podem ser considerados sem que haja outros elementos que possam convalidá-los, devido à possibilidade de existência de manipulação das informações por parte do pré-candidato em conluio com o dirigente partidário, conforme a orientação contida nos julgados abaixo. Cito aqui julgado relatado pelo ministro Joaquim Barbosa, no segundo pela ministra Nancy Andrighi, no sentido que consignei no voto.
Na espécie, os documentos trazidos pelo recorrido, com o fito de demonstrar a sua filiação ao PPS, foram produzidos unilateralmente, sendo necessária, portanto, a realização de diligências com o objetivo de esclarecer a situação, conforme acertadamente havia ponderado o Ministério Público Eleitoral de primeira instância, razão pela qual se torna imperioso o retorno dos autos ao juiz de origem para uma melhor instrução processual com o consequente atendimento da diligência tempestivamente requerida pelo recorrente Ministério Público Eleitoral, folha 12. Com essas considerações, eu conheço do presente recurso eleitoral e lhe dou provimento para anular a sentença recorrida, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para a realização das diligências solicitadas pelo Ministério Público Eleitoral de primeira instância, em consonância com o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral. Como voto, senhor presidente. Como voto, doutor Marcos Faleiro. Senhor presidente, desde já acompanhando o voto do relator, muito bem votado pelo doutor Rodrigo, porque vejo aqui que o Ministério Público requereu tempestivamente uma diligência que foi ignorada pelo juiz de instância singela e ele imediatamente proferiu a sentença de forma que o magistrado teria que apreciar e deferir a diligência apontada pelo representante do Ministério Público para posteriormente analisar o pedido, de forma que acompanho o excelentíssimo relator. Doutor Ricardo. Senhor presidente, eu vou acompanhar o eminente relator, porque a decisão é no sentido de anular, né, o presente, dar provimento para anular a sentença, para que seja melhor esclarecido. Todavia, para me manter coerente ao voto anterior, eu só decotaria, pedindo vênia ao eminente relator, com relação à questão da unilateralidade da prova, porque, mais uma vez, os dois precedentes citados aqui, todos tratam de registro de candidatura. Então, eu acompanho o eminente relator, então, somente para anular a sentença conforme a parte dispositiva do voto do eminente relator, senhor presidente. É como voto. Doutor Paulo César. Com o relator, senhor presidente. Desculpe, doutor Flávio, eu esqueci. Eu não quis interromper. Eu ia me excluir, mas excluí Vossa Excelência. Não tem problema. O arrastamento. Eu voto com o relator, Excelência. Então, eu, como estou presidindo, não vou votar, né? Então, o tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Vamos votar agora o 2.9, que é o processo número 15.304/2012, prestação de contas de partido político, requerente Francisco Belo Galindo Filho, presidente da Comissão Provisória Estadual do PTB, e o relator é o doutor Rodrigo Roberto Clube, tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de prestação de contas anual do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, de Mato Grosso, referente ao exercício financeiro de 2011. Em relatório preliminar, a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria apontou diversas irregularidades e ponderou pela realização de diligências junto à agremiação. Intimado para sanar as irregularidades apontadas no parecer da CIA, o diretório apresentou esclarecimentos e novos documentos. Às folhas 575 e 581, a CCA apresentou relatório conclusivo, opinando pela desaprovação das contas, por entender que as irregularidades e omissões detectadas comprometem sua regularidade. A Procuradoria Regional Eleitoral apontou irregularidades relativas ao possível recebimento de recursos de fonte vedada, requerendo diligências, o que foi deferido às folhas 590 e 591. Após as diligências, a agremiação foi novamente intimada para se manifestar acerca da irregularidade, tendo apresentado manifestação às folhas 625 e 627. Em nova oportunidade, a douta Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, pela condenação do partido à restituição dos recursos oriundos de fonte vedada, bem como pela aplicação de sanção de suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário, pelo período de 1 ano, a teor do artigo 28, inciso 2º da Resolução TSE 21841/2004. Este é o relatório, senhora presidente. Ouço o doutor representante Michel. Obrigado, senhora presidente. Ratifico o parecer pela desaprovação das contas. Eu vou a palavra, eminente relator. Obrigado. Cuide de prestação de contas anual do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, relativo ao exercício 2011. O total dos recursos declarados na prestação de contas em apreço foi da ordem de R$ 50.159,12, conforme indicado no demonstrativo de receitas e despesas.
a CCEA opinou pela desaprovação das contas, em razão da não regularização das seguintes inconsistências remanescentes. Movimentação da conta bancária específica sem o recebimento de recursos do fundo partidário. No subitem 3.3 do relatório conclusivo, foi apontado que, não obstante o partido não tenha recebido recursos do fundo partidário em 2011, a conta bancária específica para a movimentação de recursos oriundos dessa fonte sofreu movimentação nos meses de abril e agosto. O PTB informou que a movimentação ocorrida no dia 12 de abril de 2011, no valor de R$ 8,11, foi realizada pela própria instituição financeira, sem interferência do partido, tanto a crédito como a débito, de modo que o saldo manteve-se zerado. Em relação à movimentação ocorrida no mês de agosto, o diretório informou que não possuía saldo nessa conta específica desde 12 de abril de 2011, que por equívoco foi emitido cheque número tal, no valor de R$ 5.800, em 3 de agosto de 2012, que foi devolvido. Em razão das justificativas apresentadas, entendo que a impropriedade em testilha caracteriza falha meramente formal, não havendo empecilho à fiscalização por parte dessa justiça especializada, motivo pelo qual anoto uma ressalva às contas em exame. 2. Recursos financeiros recebidos registrados como receitas estimáveis em dinheiro. O subitem 3.11 do relatório conclusivo anotou que, não obstante as justificativas apresentadas, os recibos, as notas explicativas e os documentos acostados às folhas, houve a constatação de que, embora registrados como receitas estimáveis recebidas, na verdade trata-se de despesas partidárias pagas por terceiros, ou seja, eram recursos financeiros que deveriam transitar pela conta bancária. De fato, os recursos declarados como receitas estimáveis em dinheiro constituem receitas financeiras disfarçadas, contrariando o disposto no artigo 4º, parágrafo 2º da Resolução TSE 21841/2004. O procedimento correto seria a doação de recurso financeiro ao diretório, com trânsito pela conta corrente, para que este efetuasse o pagamento da despesa. Traz grave irregularidade, que compromete a confiabilidade e regularidade das contas, dando asa à desaprovação das contas, conforme orientação contida nos julgados abaixo. E, na parte destacada em negrito, doação financeira declarada como estimada e recursos que não transitaram pela conta bancária. Doação estimada realizada em desacordo com o disposto no parágrafo único do artigo 23 da resolução, mantida a desaprovação das contas e outros julgados no mesmo sentido. E peço vênia para poupá-los da leitura. O item 3, existência de documentos fiscais para 2 endereços. O subitem 3.15 do relatório conclusivo destacou que o PTB era domiciliado à Rua Cidade, número 101, bairro Jardim Primavera, nesta capital. Todavia, houve apresentação de documentos fiscais, a exemplo de fatura telefônica, fatura de energia elétrica, serviço de segurança eletrônica, tanto para o endereço acima, como para o situado à Rua 12 de Outubro, 3988, edifício Leblon, no centro desta capital. O diretório justificou que até o mês de julho de 2011 encontrava estabelecido a Rua 12 de Outubro, tendo mudado de endereço para o outro endereço a partir de julho daquele mesmo ano. Ante as justificativas e havendo razoável coerência com as datas constantes da documentação juntada aos autos, as folhas que cito, indico a inconsistência como ressalva. Item 4. Registro de despesas ocorridas no exercício anterior. O subitem 3.16 do relatório conclusivo assinalou a existência de despesas ocorridas no exercício anterior, no montante de R$ 4.931,79, como se fossem do exercício de 2011, porquanto foi levado em conta a data do pagamento e não a da ocorrência da despesa, em afronta ao princípio contábil da competência. A CCEA informou que o PTB regularizou o lançamento de parte das despesas da escrituração contábil. Contudo, a impropriedade técnica persiste em relação ao montante de R$ 2.319,92. Tendo em vista que parte da inconsistência foi regularizada e que a parte remanescente constitui impropriedade técnica, por não observância do princípio da competência, tenho a irregularidade como formal, motivo que me leva a anotar uma ressalva. Registro de despesas de modo descontinuado. O subitem 3.17 do relatório conclusivo registrou que as despesas escrituradas não abrangem todo o período do exercício de 2011, não constando dos livros Diário e Razão registro de despesas mensais, que normalmente são contínuas, a exemplo de energia elétrica, telefone e taxa condominial, não tendo sido apresentada nota explicativa para tal ocorrência. O PTB apresentou justificativas informando as razões que levaram à ausência de despesas com energia elétrica e que as despesas com telefonia e taxa condominial serão lançadas na escrituração contábil dos exercícios 2012 e 2015, como lançamentos extemporâneos, persistindo a impropriedade técnica. Tendo em vista as justificativas apresentadas e que a inconsistência constitui impropriedade técnica, tenho a irregularidade como formal mais uma vez e me leva a anotar ressalva. Item 6. Receita oriunda de fonte vedada. A Procuradoria Regional Eleitoral apontou a existência de possíveis irregularidades no recebimento de recursos de fonte vedada, no valor de R$ 1.663,21. Tal irregularidade diz respeito à arrecadação de receitas pela prática denominada dízimo partidário, que teria sido instituído pelo então presidente da agremiação, o qual exerceu o cargo de vice-prefeito desta capital,
nos meses de janeiro a março de 2010 e de prefeito nos meses de abril e dezembro de 2010, constituindo afronta ao artigo 31(2) da Lei 9.096/95, a saber. Cito aqui o julgado sobre recursos de fontes vedadas, decorrentes de autoridades ou órgãos públicos, ressalvadas as dotações referidas no artigo 38 da lei. Sobre o tema, o CONLEN do Tribunal Superior Eleitoral respondeu a 2 consultas e cito aqui as emendas das consultas respondidas pelo Tribunal Superior Eleitoral, vedando o dízimo. E os relatórios de folhas, prossigo, da Secretaria Municipal de Gestão de Cuiabá indicam que as contribuições foram arrecadadas por meio de consignação em folha de pagamento de servidores públicos titulares de cargos de confiança da administração pública direta e indireta de Cuiabá, comprovando que comissionados do município depositavam regularmente valores em favor do PTB. Importante mencionar, no caso, os relevantes argumentos extraídos do parecer ministerial, folhas 635 e 636, a saber, aspas, os doadores Moisés Dias da Silva, Adriana Paula Barbosa da Silva e Silva Aparecido Fidelis, por exemplo, cujos nomes constam no demonstrativo de contribuições recebidas e os documentos de folhas, foram secretários de Esportes, Planejamento e Governo, respectivamente, de Cuiabá. Observa-se, ademais, as alegadas contribuições apresentam um certo padrão de valor, 61,50, 24,30 são os que mais se repetem. Isto porque a quantia doada, via de regra, corresponde a um determinado percentual do vencimento recebido pelo doador, muito provavelmente 3%. Importante destacar, a propósito, que a prática da conduta ilícita restou comprovada após as diligências requeridas por este órgão ministerial em sua manifestação anterior. Com efeito, o Banco do Brasil esclareceu que o crédito na conta do partido decorreu de um DOC enviado pela Prefeitura de Cuiabá conforme documento de folhas. Referido DOC, por sua vez, originou-se do desconto da contribuição partidária dos servidores elencados na relação de folhas 443, conforme se observa do confronto com as informações encaminhadas pelo município às folhas 605. O caráter compulsório da doação, por seu turno, é evidente, seja pelo fato de se tratar de contribuição descontada em folha, seja pelo fato de se tratar de contribuições que, em sua maioria, correspondem ao mesmo percentual incidente sobre o valor da remuneração do cargo, função, fecho aspas. Restando comprovado que o Partido Trabalhista praticou a conduta vedada, denominada dízimo partidário, surge o dever de um infrator ser compelido a devolver a quantia indevidamente arrecadada, conforme lição aurida do voto abaixo desta Corte Regional Eleitoral, relatado pelo Dr. Pedro Francisco da Silva em julgamento de 2014, cujo teor trata exatamente do dízimo. Com essas considerações, ante a gravidade da irregularidade prevista no item 2 acima, e tendo em vista a reprovabilidade da prática de recebimento de contribuições compulsórias de servidores ocupantes de cargo em comissão do Poder Executivo Municipal dessa cidade, figura denominada de dízimo partidário, o caso é de desaprovação das contas em julgamento. Posto isso, em consonância com o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, com fulcro no artigo 27, inciso 3º da Resolução 21841/2004, voto pela desaprovação das contas do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, relativas ao exercício financeiro de 2011. Em virtude da gravidade das circunstâncias motivadoras da desaprovação, sopesadas, por outro lado, pelo pequeno valor envolvido na prática denominada de dízimo partidário, da ordem de R$ 1.663,21, fixa o prazo de 4 meses de suspensão para o recebimento de cotas do fundo partidário ao requerente com medida sancionadora, com fulcro no parágrafo 3º do artigo 37 da lei, com a redação vigente à época da prestação. Em decorrência do recebimento de recursos de fontes vedadas, determina o recolhimento ao fundo partidário no prazo de 30 dias a partir do trânsito julgado dessa decisão, do valor de R$ 1.663,21, devidamente corrigido até a data do efetivo cumprimento dessa determinação, bem como a suspensão do repasse de novas cotas do fundo partidário PTB, corrijo aqui no voto, ao PTB de Mato Grosso pelo período de 1 ano, conforme previsto no artigo 36(2) da Lei 9.096 de 95. E, por fim, reconheço que a prestação de contas e sua análise está dentro do prazo prescricional de 5 anos. É como voto, senhora presidente? Como vota, doutor Marcos Faleiros. Senhora presidente, desde já acompanho o excelentíssimo relator, doutor Rodrigo, pelo seu brilhante voto, todavia, eu acrescento, como já julgado por essa corte, que a cobrança de dízimo partidário está a enquadrar na Lei 8.429, já anteriormente advertida até pelo Dr. Ricardo, em um outro voto que proferi, aqui fazendo a devida homenagem ao Dr. Ricardo, que levantou a questão. Então, eu
assim, com todo o respeito, obviamente, ao doutor Rodrigo, eu só solicito o encaminhamento de cópia dos autos ao representante do Ministério Público para análise de uma eventual improbidade administrativa no que se refere à cobrança de dízimo, do dízimo partidário. É só, senhora presidente, no mais, acompanhe em totum o voto do excelentíssimo doutor Rodrigo. Senhora presidente, no que eu acompanho o eminente vogal para determinar a remessa de cópias. Desembargador Luiz Ferreira. De acordo. Doutor Flávio Bertin. Com o eminente relator, excelência. Doutor Ricardo Almeida. Com o relator, senhor presidente, e as achegas do doutor Marcos Faleiro. Doutor Paulo César. Com o relator, senhora presidente. O tribunal, por unanimidade, desaprovou as contas do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB de Mato Grosso, referente ao exercício 2011, nos termos do voto do outro relator, em consonância com o parecer ministerial. Esgotada a pauta judicial, temos dois processos de ordem administrativa. Minuta de resolução, proposta de regulamentação do procedimento de registro das decisões no sistema CANT, Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, eleições 2016. Trata-se de minuta de resolução apresentada pelo Grupo de Trabalho para os Atos Preparatórios de Registro de Candidatura das eleições de 2016, constituído pela Ordem de Serviço 47/2016, com o fim de regulamentar o procedimento de anotação das decisões relativas ao julgamento dos requerimentos de registro de candidatura e dos demonstrativos de regularização de atos partidários das eleições municipais de 2016 no sistema de candidaturas, CAND. Consigno que, após a submissão prévia da presente proposta aos ilustres pares, o eminente corregedor regional eleitoral propôs as alterações em destaque na aludida minuta. É o sucinto relatório, passo ao voto. A presente proposta tem por escopo propiciar celeridade na anotação das decisões relativas aos processos de registro de candidatura no sistema de candidatura, cujo monitoramento é de suma importância para as demais etapas do processo eleitoral, uma vez que a Lei 13.165/2015 reduziu consideravelmente o prazo para o julgamento desses feitos, razão pela qual, sem maiores delongas, voto pela sua aprovação com as modificações propostas pelo eminente corregedor regional eleitoral. Espécie de resolução. A resolução está anexa, Vossa Excelências, eu acho que está no sistema, já tiver acesso posteriormente. Sendo assim, eu consulto o desembargador Luiz Ferreira. De acordo, senhor presidente. Doutor Flávio Bertin. De acordo, excelência. Doutor Ricardo Almeida. De acordo, senhor presidente. Doutor Paulo Sodré. De acordo. Doutor Rodrigo Curvo. De acordo, senhora presidente. Doutor Marcos Faleiro. Senhora presidente, de acordo. O Tribunal, por unanimidade, aprovou o normativo que disciplina o procedimento de registro de candidatura no sistema de candidaturas. Processo 16309/2016, processo administrativo, administração da Justiça Eleitoral, magistrado, designação de juiz, 8ª Zona Eleitoral, Alto Araguaia. Trata-se de proposição... Trata-se de proposição da sessão de registro de membros e juízes eleitorais, aquecida pela Secretaria de Gestão de Pessoas e pela Diretoria-Geral, visando a designação de magistrado para responder em caráter precário pela 8ª Zona Eleitoral, Alto Araguaia, em virtude da antecipação do término do biênio do excelentíssimo senhor Carlos Augusto Ferrari, então juiz eleitoral. Diante da necessária manutenção da prestação jurisdicional, expedi a portaria 267/2016 em sintonia com as normas que regem o exercício da jurisdição em primeiro grau e com respaldo do artigo 19. 19, eu tenho 40 do regimento interno deste tribunal. Eu estou votando pela homologação da portaria, já que houve o término do biênio do magistrado já mencionado. E até a conclusão do processo de escolha de novo juiz eleitoral, precedido da dispensa
do senhor Carlos Augusto Ferrari, eu estou designando o senhor Piero de Faria Mendes, juiz de direito da segunda vara de Alto Araguaia. Consulto se todos estão de acordo. De acordo. O Tribunal, por unanimidade, homologou a portaria 267/2016, que designou o excelentíssimo senhor Piero de Faria Mendes para responder em caráter precário pelo juízo da 8ª Zona Eleitoral de Alto Araguaia. Apenas para efeitos de comunicação aos senhores, o Colégio de Presidentes recentemente concluído na cidade de Curitiba, foi bastante proveitoso, especialmente o dos diretores, onde foram sugeridas algumas hipóteses para o caso das cidades de maior número de eleitores que ainda estão com a biometria bastante atrasada para a conclusão, ou seja, os presidentes foram claros no sentido de que dificilmente cumprirão os prazos estabelecidos para a conclusão desse término da biometria. Sugestões várias foram apresentadas, entre elas aquela da tomada do banco de dados biométricos dos DETRANs dos estados. Apenas e tão somente por hora uma hipótese que está em estudo, não houve ainda nenhuma conclusão definitiva a respeito do tema. Também quero noticiar que houve uma recomendação, entre outras, do presidente do colégio e do ministro Gilmar Mendes, no sentido de nós abraçarmos, nos TRS, de uma forma geral, abraçarmos o compromisso daquele projeto antigo por ele edificado, que é a segunda chance. Começar de novo, o do outro que é a segunda chance. E os estados entenderam que isso era importante, disse o ministro. Fez o ministro uma retrospectiva a respeito dos egressos do sistema prisional, que tem dificuldade em inserir de novo na sociedade, seja pelo preconceito, seja pela falta de oportunidade, ou seja pelo próprio sucateamento do sistema prisional brasileiro. E nós, dentro dessa ótica, assinamos conjuntamente uma moção de comprometimento prévio em estudarmos uma hipótese de como os TREs poderão se engajar dentro desse processo, e não obstante o fato de estarmos muito, muito próximos às eleições e temos que primeiro cumprir o nosso dever de casa, que é dar conta do processo eleitoral, né? Mas também ficou essa proposta do ministro, que eu deixo aqui aos senhores para que reflexão. Deixo aberta a palavra, caso alguém queira. Rapidamente, senhora presidente, só a título de sugestão, nós saímos no edital dos terceirizados um grande percentual dos contratados de pessoas egressas do sistema prisional, oriundas das audiências de custódia. Vocês já contribuem muito para todos esses projetos, entendeu? Só para deixar registrado aqui. O ministro, inclusive, fez referência a isso, citando como exemplo o próprio gabinete dele, onde ele tem 3 egressos do sistema prisional. Mais alguma? Bom, não havendo mais, também não houve conclusão onde será o próximo colégio de presidente. Houve o término do biênio da presidente Zineide,
ficou o definido pelo não definido, porque ninguém se candidatou, na verdade, não só a presidir o coquetel, mas também a sediar o próximo evento. E assim, dentro desse cenário, ficou de nós voltarmos a mantermos contato, porque neste momento estamos todos voltados, cada qual para o seu estado e para as eleições. E assim, nesse compasso, eu vou informando aos senhores os próximos movimentos do nosso Tribunal Superior Eleitoral. Agradecendo a presença de todos, em especial do desembargador Luiz Ferreira, que gentilmente esteve aqui substituindo, cumprindo também a sua missão, mas não obstante a isso, foi muito gentil em ceder esta semana inteira para que eu pudesse participar desse evento. Cumprimentar mais uma vez o Dr. Douglas Fernandes pela esplêndida entrevista concedida à imprensa local e agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.